Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a esse culto de quarta-feira, a essa quarta-feira abençoada, como chamamos na Concrive, essa quarta-feira blessed. Você é muito bem-vindo nesse culto de quarta-feira. A mensagem que vamos trazer hoje tem como tema a justiça de Deus sobre o pecado. É disso que vamos falar em poucos minutos. A justiça de Deus sobre o pecado. E o texto bíblico, queridos, não poderia ser outro. Romanos capítulo 1. Esse capítulo onde Paulo cava fundo, tratando sobre a hamartiologia, doutrina do pecado, sobre a soteriologia, doutrina da salvação, onde ele aponta a justiça de Deus. É nesse texto que nós vamos ancorar a nossa palavra nesse culto. O versículo 24 é o versículo que vamos usar. Quero te convidar a acompanhar a leitura desse versículo comigo. Vamos lá. O texto bíblico diz assim: por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eu quero apenas repetir a primeira parte desse versículo que diz assim: por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles. Por isso, Deus entregou. O que Paulo está dizendo nesse versículo 24 é que a situação pecaminosa do homem, a situação ultrajante do homem, é em si mesmo o juízo de Deus. Às vezes nós vemos o homem numa dissolução total, numa vida vergonhosa, numa vida dissoluta, numa vida abominável, numa vida desprendida dos conceitos sociais, e a gente pensa assim: um dia essa pessoa provará o juízo de Deus. O que o texto do versículo 24 está explicando para a gente é que às vezes essa situação humana já é em si mesma o juízo de Deus sobre o homem. Que o homem em si mesmo, naquela situação pecaminosa, já está vivenciando o juízo de Deus. Mas o que é essa situação? O que o capítulo 1 de Romanos trata como justiça de Deus e como pecado? Quando lemos esse capítulo 1 e fazemos uma leitura minuciosa, uma leitura demorada desse capítulo 1, entendemos que Paulo deixa muito claro que o pecado maior do homem é o distanciamento de Deus, que esse afastamento de Deus faz com que o homem se deprave, faz com que esse distanciamento do Criador faz com que o homem prove todo tipo de imundícia. É isso que chamamos de pecado. Então, se pudéssemos trazer uma definição de pecado à luz desse capítulo 1 de Romanos, poderíamos dizer que pecado não é nada mais, nada menos do que o afastamento de Deus. Porque a partir desse afastamento de Deus, o homem vive uma vida absolutamente dissoluta, uma vida absolutamente, como diz o versículo 24, vergonhosa. E a partir disso, o juízo de Deus vem sobre esse homem, e esse juízo é que permite o homem a viver essa situação totalmente imunda aos olhos de Deus. Mas, presbítero Humberto, o que é essa imundícia? Veja que o texto fala em afastamento de Deus. E se nós falamos em afastamento de Deus, isso é a antítese da santidade. Porque a santidade é a separação a Deus. A santidade ou santificação, porque santidade é um estado, enquanto a santificação ela é uma posição. Quando o homem é pecador e ele é separado do mundo e unido a Cristo, ele passa, a posição muda, ele passa a ser santificado. E essa santificação gera um estado de santidade. Entenderam essa diferença? Pois bem, o que o texto bíblico deixa muito claro
é que aqueles que se aproximam de Deus, é que aqueles que estão junto a Deus, é que aquele que, e olha que eu gosto mais do entendimento de que aqueles que são atraídos por Deus, aqueles que são acolhidos por Deus, aqueles que são, e eu acho que a gente consegue chegar ao ápice do entendimento bíblico quando a gente pensa naqueles que são escolhidos e aqueles que são separados por Deus. Veja que essas pessoas que estão próximas a Deus, elas vivem uma vida absolutamente diferente daqueles que estão afastados de Deus. O ponto central nesse texto bíblico, nesse capítulo 1, é que as pessoas que vivem longe de Deus, e o versículo 19 do capítulo 1, ele deixa muito claro que essas pessoas fazem isso conscientemente. Quando as pessoas conscientemente, elas deixam o Criador e escolhem a sua própria natureza. O texto do versículo 19 diz assim: Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas. Ou seja, Paulo está dizendo que, de uma forma ou de outra, Deus está sempre se revelando à sua criatura. Seja como o Salmo 19 diz, pela sua natureza, os céus contemplam a glória de Deus, o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e segue na narrativa dessa exposição de Deus pela natureza humana, pela natureza, pela fauna e pela flora criada. Veja que o que o versículo 19 do capítulo 1 está dizendo é que Deus está sempre se revelando ao homem, que o homem de maneira nenhuma é absolutamente inocente e inconsciente da existência de um Deus criador. Mas quando esse homem conscientemente decide viver longe desse Criador, todas as coisas ruins, todas as tendências humanas para o mal vão atingir esse homem. Está me vindo agora, está pulando aqui na minha frente, Gênesis capítulo 4, quando Deus trata com Caim, e Deus diz no versículo 7 a Caim, dizendo: olha, Caim, você tome, deixa eu parafrasear, deixa eu trazer apertar a tecla SAP aí, para a gente ter um entendimento melhor do que está lá no capítulo 4, no versículo 7. Deus diz assim para Caim: Caim, tome muito cuidado, porque se você permitir, o pecado virá sobre você de uma forma arrebatadora. A ideia do capítulo 4, dessa passagem de Deus falando para Caim, é como se Caim fosse subir num cavalo manga larga, porque o texto diz lá que o pecado teria uma impulsão sobre Caim. Vamos lá, vou abrir aqui junto com você no texto do Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal. Esse mal é num sentido de afastamento de Deus, de afastamento da vontade de Deus, daquilo que Deus queria de fato para a família do Adão. Mas você agiu mal e por isso o pecado está na porta à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. A ideia desse texto é como se Caim estivesse permitindo o pecado vir como um cavalo manga larga, como um cavalo de raça. E se Caim subisse nesse cavalo, esse cavalo iria galopar e ele iria levar, afastando Caim de Deus. Voltando a Romanos, capítulo 1, a ideia desse capítulo é exatamente essa, de que o pecado nos afasta de Deus. É essa tendência humana ao mal que Paulo chama de carne
E a palavra carne no texto bíblico, ela tem duas vertentes. A Bíblia fala de carne se referindo ao corpo humano, e normalmente ele usa a palavra grega para soma, mas o texto bíblico, novo testamentário, as cartas paulinas, também trata de carne, falando sobre a tendência humana ao mal. E normalmente Paulo não usa, quando ele fala sobre a tendência humana ao mal, ele usa a palavra sarkis, que é essa vontade humana de fazer o errado, essa vontade humana de se afastar de Deus. Essa vontade humana de se afastar de Deus, muitas vezes Paulo a chama de inimizade contra Deus. João, nas suas cartas, João apóstolo, também usa essa palavra, e ele diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. O que João está dizendo é exatamente o que, casando com Paulo, capítulo 1, porque esse pecado, essa vontade humana para o mal, se a permitirmos, nos leva a tomar atitudes contrárias à vontade de Deus, contrárias à santidade de Deus. Isso tudo a Bíblia chama de mundo. O mundo, também, novamente, voltamos aí a uma definição de palavras, porque mundo pode ser interpretado como pessoas, mundo pode ser interpretado como planeta, mas mundo também pode ser interpretado no Novo Testamento como o sistema humano organizado que faz tudo contra Deus. Pois bem, o texto bíblico de Romanos, no capítulo 1, ele deixa muito claro que esse sistema humano, voltando aqui a Romanos capítulo 1, esse sistema humano que nos afasta de Deus, nos faz pecar. Esse sistema humano que nos afasta de Deus, nos leva a viver uma vida, como diz o versículo 24, vergonhosa, a cometer atitudes as mais grosseiras, as mais dissolutas, e nos faz provar em si mesmo o juízo de Deus. Então, o versículo 24 nos traz a ideia que o juízo de Deus sobrevém sobre o homem quando o homem se afasta de Deus, não num futuro escatológico, mas num presente, se revelando através da própria dissolução humana. Essa dissolução humana, por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas. Ou seja, esse afastamento de Deus traz sobre nós uma tragédia espiritual, que é chamada no Novo Testamento de morte espiritual. Quiçá que vivamos próximos a Deus, que sejamos acolhidos por Deus, que sejamos alcançados pela salvação, separados pela predestinação de Deus, escolhidos pela vontade absoluta de Deus, e que estejamos consonantes, harmonizados com a vontade absoluta do Criador, para que vivamos uma vida, versículo 16, que o versículo 16 é o versículo chave nas cartas paulinas. Não me envergonhe do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar, soteria, livramento, para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Para fechar essa palavra desse culto de quarta-feira, quero dizer para vocês que é a fé no Senhor Jesus que nos faz estar livres. Deus vem sobre esse evangelho, essas boas notícias, essas boas notícias da salvação, traz sobre a nossa vida o reconhecimento de que Jesus na cruz do Calvário nos substituiu. Jesus na cruz do Calvário substituiu a nossa condenação, e a partir daí recebemos essa justiça de Deus em substituição, essa justificação. Somos justificados quando Deus nos olha
Ele nos olha através da justiça de Cristo, vendo em nós pecadores que receberam o arrependimento pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E a partir daí, a partir desse convencimento do Espírito Santo, provamos o arrependimento. E a partir, tudo concomitante, tudo num ato. Salvação não é processo, salvação é ato, acontece num só momento. E nesse momento único, indivisível, fomos salvos por Deus, separados, santificados, e passamos a estar num estado de santo, não de perfeição, mas de santo, de separados para Deus, próximos a Deus, não afastados de Deus, não vivendo em condenação, não vivendo em juízo de Deus, mas vivendo próximos a Deus. Que o Evangelho de Cristo esteja sempre transformando a nossa vida, como nesse versículo 16. Que o Evangelho de Deus seja esse poder de Deus para salvar, para nos livrar desse afastamento, para nos livrar desse distanciamento que é uma tendência natural do homem, que estejamos próximos a Deus. Isso é salvação, isso é soteria, é livramento desse afastamento que é a tendência do ser humano. Justiça de Deus sobre o pecado. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado, porque cremos na sua salvação. Cremos que Cristo Jesus nos salvou. E nos salvou, ó Deus, quando Ele morreu na cruz em substituição. Quando Ele nos substituiu na morte eterna. Mas Ele ressuscitou, nos trazendo salvação. Obrigado, Senhor, que estejamos próximos a Ti, posicionalmente santificados, ó Deus, e nesse estado de santidade, próximo a Ti. Muito obrigado, é o que pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Fique com Deus, queridos.